A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo aí com documentário e ao mesmo tempo filme da história cristã. Vai ser dividido em 3 ou 4 partes, tá, irmãos? Eu já tinha feito, mas deu errado, vou ter que refazer. E é uma história muito interessante para ver como se portavam os cristãos primitivos nas perseguições, né, que tinham naquela época lá, e o que era a fé verdadeira, entendeu? Então vamos lá, sem muitas delongas, só ajeitar aqui, aí eu vou pausando e vou explicando, né, como eu sempre faço. Vamos ver aqui. Vamos lá. Uma pequena chama acesa em meio às densas trevas dos séculos. Assim é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Humilde, desprezada, sofrida, ultrajada, desacreditada, difamada, caluniada, perseguida, martirizada. Quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, em sua missão de trazer a verdade e a salvação a todos os homens, a Judéia se encontrava sob o domínio do Império Romano. O Senhor Jesus Cristo pregou, fez discípulos e os advertiu diversas vezes acerca dos sofrimentos e vitupérios que haveriam de passar aqueles que o seguissem e não negassem o testemunho da verdadeira fé, porque segui-lo requer andar na contramão do mundo, se opor à mentira e ao pecado. Requer abnegação, resignação e fiel compromisso. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Resignação e fiel compromisso. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, e nem a mim. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. O Senhor Jesus foi o primeiro a sofrer pelo testemunho da verdade, sendo Ele mesmo a própria verdade e o próprio Deus. Ele foi perseguido desde seu nascimento
até a sua morte. Foi desprezado, rejeitado e humilhado por aqueles que eram seus, os judeus. Mesmo assim, ele não poupou a si mesmo do preço que haveria de pagar pela salvação dos homens. Ele nos deixou o exemplo, o espelho. Aqueles que o seguissem deveriam trilhar o mesmo caminho de humilhação, rejeição e sofrimento que o Mestre sofreu. A aversão que surgiu contra o Redentor do mundo manifesta-se contra todos os que creem em seu nome. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Foi tudo que falou aí, né? Vão ser perseguidos, injuriados, caluniados, chamados de loucos, chamados de fanáticos, de tudo. Seja você de uma denominação ou não, porque a igreja ali, a formação da igreja é formação de pessoas que seguiram Jesus. A igreja é pessoas, seres humanos, tá? Não tem nada a ver com... E ele falou ali que Jesus sofreu, foi o primeiro a sofrer, né? Ele era Deus e os judeus o rejeitaram. Ele veio para o seu povo o rejeitou, né? E você vê como que é as coisas, né, irmãos? E ele veio e ainda pediu pelo povo, hein? Vamos ver aqui. Negócio aqui. Ele morreu como um malfeitor pelos malfeitores. Ah, sim. Aí derruba, que eu queria falar. Derruba aquele negócio. Muita gente não entende isso. Às vezes eu não falo para poder não confrontar a pessoa, né? E às vezes a pessoa pode achar que eu quero ser mais que ela, saber mais do que ela. O verdadeiro sentido daquilo lá é assim, ó. Não é os humilhados serão exaltados. É assim, ó. Aquele que se exalta a si próprio, que fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, né? Esse será humilhado por Deus, né? Não pelos homens. E aqueles que se humilham diante de Deus, não é o que aquele que é humilhado, aquele que se humilha diante de Deus será exaltado, que reconhece que é pecador e que é dependente de Deus. Entendeu? É lógico que os humilhados pelos outros, se a gente que vai ser humilhado pelas pessoas, nós também seremos exaltados por ser humilhado, porque você vai ser humilhado por ser cristão, entendeu? É o que acontece no mundo, é assim mesmo, né? Quem quer seguir a Cristo vai ser perseguido, humilhado, xingado, ofendido, perseguido, alguns vão ser presos, caluniados, açoitados, alguns vão ser até mortos, como foram, né? Então vamos lá. Foi vítima do ódio e da inveja dos líderes judeus, que induziram o seu povo a rejeitá-lo e o entregaram aos romanos. Líder religioso, hein? Crucificado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ó, mais um ensinamento aqui, ó. Como é que falou aqui? Eu tô viajando aqui, irmão. Pera aí. Deixa eu voltar aqui só pra... Pera aí. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele veio para servir, e nós servimos a Deus servindo o próximo. Então Jesus, ele veio para morrer por nós, então veio para nos servir, tá vendo? E ele sendo Deus. Olha só, o tanto como que Deus ama a sua criação. Vamos lá. Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se ele se esvaziou da sua divindade e achado na forma para morrer como homem na cruz. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente para salvar a humanidade e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Isso aí. Após sua morte e ressurreição comprovada pelos discípulos, Jesus Cristo subiu aos céus, deixando para poucos fiéis que tinha a promessa de nunca abandoná-los. Ele derramaria o Espírito Santo para encorajar os seus discípulos a pregar o arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, a ensinar, a batizar em seu nome e a fazer novos discípulos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Até a consumação dos séculos. Foi somente após o derramamento do Espírito Santo que os discípulos se revestiram de poder e se fortaleceram na fé. Após serem revestidos de poder pelo Espírito Santo, os apóstolos que antes eram tímidos se tornaram ousados. Como Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora falava com confiança, não temendo pela sua própria vida, pregando publicamente e dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E aqueles que se convertiam se uniam com um único propósito: serem o corpo de Cristo, isto é, a sua igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Isso é a ceia do Senhor, tá vendo? Não é beber o vinho e o cálice ali, ó, tudo. É lógico que ali no tempo de Jesus ele deu o cálice de vinho e partiu o pão, mas é ali, ó, tá um monte de gente dividindo os alimentos. Hoje, se você quiser chamar uma pessoa para jantar em casa, ó, vamos fazer uma ceia e eu quero compartilhar com vocês. É a ceia do Senhor, entendeu? É dividir o que Deus te abençoou. E eles vendiam tudo as posses dele, as propriedades, para dividir entre eles, ó. E lá eles mostravam o que era, para onde iria, para dividir para as pessoas que tinham necessidade entre eles. Não era coisa escondida, ó, você dá meu dinheiro, dá o seu dinheiro aqui e eu não mostro para você onde está indo o dinheiro, não. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Hoje não dá para fazer isso, né? Vender as suas posses. Não, mesmo que você queira, não dá, né, irmãos? Hoje é outros tempos, mas era assim que se vivia lá, né? Que eles viviam viajando de casa em casa, viviam fugindo, né? Não podia ficar mesmo num lugar só. Então vendia e se dividia. E muitos foram fazer suas pregações depois da começou a perseguição em sepulcros, né? E em tumbo, em caverna, né? Em cavernas iam se reunir escondido, né?
Igual faz os chineses hoje aí, alguns coreanos, né? Vamos lá. Estevão, discípulo de Cristo, foi o primeiro mártir. Ele foi um dos 7 diáconos em Jerusalém. Um homem cheio de fé e da sabedoria de Deus. Seu martírio foi ocasionado pela fidelidade com a qual pregou o Evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo. Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram. Mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Foram excitados eles a tal grau de fúria, que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até matá-lo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O próximo. Então ele fez igual a Jesus. Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Ele entregou o Espírito e ainda orou para que Deus não imputasse o pecado da morte dele àquele povo, né? Olha só que... Tá vendo a fé como que era? Essa é a fé verdadeira, genuína e pura, né? Você intercede pelos seus inimigos, às vezes. Você perdoa, né? Porque Jesus nos perdoou. Que encontramos no relato de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu. Ganhava vida como pescador, mas quando Cristo o chamou para ser seu discípulo, abandonou sua profissão, seu pai, seu barco e seguiu a Jesus. Tiago de Zebedeu, seguidor de Jesus, você está preso. Venham, prendam a mim, deixem os outros. Por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém em meados dos anos 42 e 44, tornando-se assim o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Filipe era natural da cidade de Betsaida, na Galiléia, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael, dizendo que havia encontrado aquele de quem Moisés e os profetas haviam escrito, ou seja, a Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias. Historiadores afirmam que Filipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Tiago, chamado menor, filho de Alfeu, evangelizou nas regiões da Palestina e no Egito. De acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos, no ano 62 da era cristã, espancado e apedrejado pelos judeus, os quais usaram de um cacetete para feri-lo no crânio com requintes de crueldade. Também chamado Filho da Consolação, Barnabé era levita, natural de Chipre, um homem cheio do Espírito Santo. Foi companheiro de Paulo em muitas viagens. Vendeu seus bens e terras para ajudar os apóstolos na missão de pregar o Evangelho. Jesus nos ensinou que se quisermos seguir os seus passos... Na verdade, Barnabé foi companheiro de Paulo, não mostrou ali, não sei se vai mostrar mais para frente. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava presente, só que chamava Saulo, porque ele era perseguidor de cristão. E, inclusive, ele também estava coordenando a morte e o apedrejamento de Estevão. Só que depois Paulo se converteu, né? Aí passou de de perseguidor para perseguido, porque ela passou a defender a palavra, né, o evangelho. E confiar nele. Agora vocês estão precisando. Vendemos tudo. A nossa casa e os nossos campos.
Nós queremos seguir Jesus. Tem certeza? Sim, temos certeza. Segundo a história nos conta, Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada ao seu pescoço e depois queimado vivo. Evangelista Marcos. Foi ele quem, na companhia do apóstolo Pedro, escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria ao ponto de ser despedaçado. Simão Pedro era pescador em Cafarnaum, onde morava com sua sogra. Seu irmão André o levou até Cristo. Logo depois foram chamados a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Em sua primeira pregação em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, se converteram à fé quase 3.000 almas em um único dia. Em outra ocasião, foi preso junto com o apóstolo João. Foi açoitado e advertido a nunca mais falar no nome do Senhor Jesus. Mas ousadamente respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi Ele condenado à pediu morte para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus, né? Aí pediu e foi crucificado assim, né? O martírio dele. em Roma por ordem de Nero. A história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Saulo, depois nomeado Paulo, nasceu na cidade romana de Tarso. Era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu, e sendo extremamente zeloso da lei do Monte Sinai, perseguiu furiosamente a igreja de Cristo. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo, e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer,
e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo, que antes era perseguidor, passou a ser perseguido. De nobre, tornou-se pobre, ao ponto de passar fome, nudez, perigos e não ter pousada certa. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ele enfrentou e venceu pelo poder do Evangelho os espíritos malignos, os mágicos, os filósofos e os falsos profetas. Ele não temia homem algum, grande nem pequeno, nobre nem ignóbil, judeu nem grego, mas ensinava a palavra de Deus com toda a sinceridade, sem respeitar a aparência dos homens, para ser um servo de Cristo. O que ele sofreu em 3 grandes viagens por terra e mar, ao longo de 30 anos pregando o Evangelho, quando viajou para a Judéia, Síria, Ásia, Macedônia, Grécia, Itália, Espanha, enfim, por praticamente todo o mundo conhecido daquele tempo. Os seus feitos estão registrados não somente nas Sagradas Escrituras, mas também na história, principalmente na Grécia. Sua jornada entrou na etapa final em Jerusalém, em torno de 60 depois de Cristo. Vítima de inveja, ele foi preso e acusado de violar a lei judaica. Podia ser executado, mas ele exerceu seu direito de cidadão romano de ser julgado em Roma. Paulo, na sua prisão em Roma... Porque Paulo tinha dupla cidadania, né? Ele era romano, mas era também israelita, né? Ele era da tribo lá, dos judeus. Vamos lá. Então, quando ele foi preso, ele exerceu o direito de ser julgado como cidadão romano. Carinhosamente chamava de filho espiritual, uma de suas últimas cartas, dizendo que sua hora havia chegado. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo os registros antigos, Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero, mas suas cartas continuam vivas, testificando da verdade e do amor de Cristo até os dias de hoje. André, irmão de Pedro, pescador e discípulo de João Batista, pregou o Evangelho a muitas nações da Ásia, mas, ao chegar a Acaia, foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Daí, então, a origem do termo de Cruz de Santo André. Bartolomeu tem sido identificado muitas vezes na Bíblia como Natanael. Era natural de Caná da Galileia. Recebeu de Jesus uma palavra edificante. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé, também chamado Dídimo, era nativo da Galileia. Só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Foi lançado em uma fornalha. Mateus... O Tomé era o que tinha que ver para crer, né? E Jesus já tinha falado que ele ia ressuscitar e com o corpo glorificado. Aí ele não acreditou, teve que tocar em Jesus e ver com seus próprios olhos para crer. Vamos lá. Filho de Alfeu, também chamado de Levi. Mateus foi cobrador de impostos, um publicano nos domínios de Herodes Antipas em Cafarnaum. Os publicanos eram odiados pelos judeus, os quais consideravam esta profissão desonesta, pelo fato de se sentirem obrigados a terem que pagar impostos aos romanos. Mateus ganhava vida nesta profissão,
mas Cristo o encontrou, ordenando-o que o seguisse. Mateus então abandonou seu emprego público, deixando tudo para seguir ao Senhor. Escreveu seu evangelho na língua hebraica, que foi depois traduzido para o grego por Tiago, o menor. Mateus percorreu a Judéia, a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando. Segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão Zelote era um homem que pertencia a um grupo de pessoas insurgentes, revolucionários contra o governo de Roma. Foi crucificado no fim da perseguição iniciada por Nero. Matias foi escolhido pelos apóstolos a preencher a vaga deixada por Judas. Quanto ao seu martírio, alguns escritores afirmam que os judeus o acusaram de ter blasfemado contra a lei e contra Moisés, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado numa cruz e apedrejado, e por último, decapitado. O médico e evangelista Lucas foi autor do evangelho que leva seu nome e do livro de Atos. Viajou com Paulo por vários países. Relata a história que ele foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago e também pescador. Quando Cristo o chamou, ele não hesitou em imediatamente deixar suas redes, o barco e seu pai, junto com seu irmão. Foi com Pedro e Tiago, um dos discípulos mais íntimos do Senhor. Escreveu um evangelho singular, visando relatar a natureza divina e humana de nosso Senhor Jesus Cristo, pois já na época muitos estavam como hoje, buscando o Cristo milagreiro. Por isso, ele enfatiza a natureza de Deus que se fez homem. Pão da vida, verbo divino, bom pastor, amigo fiel, doador do Espírito Santo da verdade. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mas, sendo da vontade de Deus que seus filhos cheguem à glória através de muita tribulação e grandes dificuldades, João também não escapou. Foi enviado de Éfeso a Roma, sendo lançado num caldeirão de óleo fervente. Escapou de forma milagrosa e sem dano algum. O imperador Domiciano o enviou depois à ilha de Patmos, local destinado aos piores infratores da sociedade na época, onde recebeu então as visões do Senhor escritas no livro de Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, o libertou. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice. E apesar de todas essas contínuas perseguições e terríveis castigos, a igreja crescia e se espalhava por todo o Império Romano, arraigada na doutrina dos apóstolos e regada com o sangue dos santos. Tertuliano, um dos escritores da antiguidade, chegou ao ponto de dizer: o sangue dos mártires é como a semente da igreja. Vamos parar por aqui e dar sequência, né, irmãos? Obrigado aí por acompanhar os vídeos, né? Eu gosto desse documentário, excelente documentário, né? Dá entendimento para as pessoas, né? E vamos aí, né? Vamos fazer o próximo vídeo. Compartilhe os vídeos com as pessoas. Desculpe, a imagem não tá tão boa, foi o que eu achei. Eu procurei, mas não achei outro com uma imagem tão muito boa, não. Mas compartilhe, badale o sininho de todas, deixa o like e se inscreva quem não é inscrito, e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo.